Vamos para o Salmo de número 30. Salmo 30, versículo 5. No meio da Bíblia é o livro de Salmos. Salmo de número 30, versículo 5. Bem conhecido. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando não há revelação de Deus, não há revelação da palavra, é noite. Aí é choro, ranger de dentes, inquietação, agitação, mas quando vem a revelação de Deus. Vou dar alguns versículos conhecidos para trazer bem matéria nova para você. O Salmo 119, você conhece bem, esse é bem conhecido. Salmo 119, versículo 105. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa luz. Quando nós temos a palavra, é dia. Seja qual for a situação, você tem a direção de Deus, você não perde a paz, você se alegra por um diagnóstico de uma doença terrível, um câncer devastador. Mas aí você lembra, não, mas porque para Deus não há impossível. Então você se alegra nessa palavra. Mas se você não tem essa palavra, que é uma noite para você, é choro, desespero, meu Deus, por que se eu estou na igreja? Por que eu sou tão jovem? Por que isso foi acontecer comigo no final da vida? E as coisas, as lamúrias que vão surgindo. Mas se você tem a revelação de Deus, quer dizer, a luz da palavra de Deus, você não entra em desespero. Você se alegra não com a doença, calma, você se alegra com aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala é que traz alegria para você. Então é necessário estar sempre em contato com essa palavra. Aí nós temos que aprender uma coisa com Deus. Vamos para Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8, 17. Ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Bem, quando pensamos madrugada, nós pensamos o quê? 2 horas da manhã? 1 hora? 3 horas? É mais do que isso. O quê? A noite, entenda bem, ainda não foi embora, mas o dia vai chegar. Quer dizer, nós não temos que esperar, entenda, as coisas. Não, nós temos que buscar a Deus, porque o dia vai chegar. Mas se você não buscar de Deus, não vai ter. Então, de madrugada, antes que o problema surja na sua vida, você está buscando a Deus, você está orando. E quando surgir o problema, não. Virá o dia, porque depois da madrugada vem o dia. Mas você busca a Deus. Você não espera chegar. Muita gente, é que eu tenho explicado esses dias, e a gente aprende também com os homens, né? E a pessoa geralmente vai ao médico quando está doente. Tenho falado aqui, repetido isso constantemente. A pessoa procura o médico quando está doente, mas não. Ela deveria de procurar o médico para quê? Para não ficar doente. Porque o médico vai examinar o seu corpo, às vezes está faltando alguma coisa, suplementar uma vitamina. Eu falei, por exemplo, eu brinquei aqui que em São Paulo quase todo mundo falta a vitamina D, né? A vitamina que do sol, muita gente que não pega acaba tendo que suplementar. No meu caso foi, eu tive que suplementar. Mas às vezes é outra vitamina, mas às vezes não. O médico vai examinar que você está, entenda bem, com a pressão desregulada, aí vai ter que dar um remédio para controlar a pressão. Ou às vezes nem isso, mas é o médico que vai falar, vai mudar a sua alimentação, não é verdade? Ele vai passar uma dieta. Às vezes o açúcar está subindo, você está ficando pré-diabético ou já está diabético, ou ele vai passar a medicação ou vai mudar, entenda bem, a alimentação. Mas o que eu estou falando? Então você foi ao médico antes da doença aparecer. Então, a mesma coisa, nós temos que buscar a Deus nas madrugadas, quer dizer, quando ainda estamos, entenda, não temos uma luz perfeita para algum assunto, mas nós buscamos, nós clamamos a Deus, Deus, eu quero andar na tua luz, eu quero andar na tua palavra, e as trevas que estão presentes aí, que madrugada ainda está escuro, você sabe que elas vão acabar, porque você está buscando a Deus e a luz vai chegar, o dia vai chegar, nós precisamos. Aí uma mensagem bem conhecida é Lucas capítulo 5. O pessoal do Evangelho conhece bem a passagem bíblica. Diz:
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Isso aqui eu dei esse entendimento há um tempo atrás, vamos dizer assim, há uns anos atrás. Às vezes nós temos que nos afastar um pouco da terra. O que é isso, pastor Xen? Vou para o espaço, vou para o oceano, não. Às vezes nós temos que nos afastar um pouco dos amigos, das pessoas, para buscar a Deus. Eu contei que quando eu me converti, no início, eu tentei ficar no meio dos amigos ainda. Mas eu não tinha ainda a luz de Deus, não tinha ainda a revelação de Deus, pouca revelação que eu tinha, pouco entendimento, eu estava começando no Evangelho. Eu cheguei no meio dos amigos e um falou assim: rapaz, eu ouvi falar que você agora é crente. E eu novo na fé, né? Crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. E falei certo, falei bonito, né? Mas eu ia falar isso da mente, não tinha mais nada para falar, entende? E a minha rede estava o quê? Vazia. Eu não tinha uma rede cheia. O que é? Eu não tinha experiências com Deus. Eu não tinha testemunhos para dar. Eu estava simplesmente começando. Aquele primeiro amor e tudo, não neguei Jesus. Falei, não, crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Mas parei por ali. Então eu entendi que era mais fácil eles me levarem de volta para o alcoolismo, para a bebida, do que eu trazê-los para Cristo. Então o que eu fiz? Eu me afastei. Deu para entender? Aí você tem que se afastar. Tem que se afastar por não que vai negar e desprezar, pelo contrário. Depois você dá testemunho para eles. Porque tem muita gente quando se conversa, não, porque os meus amigos eram falsos amigos. Não, meus amigos não eram falsos, não. Simplesmente eles achavam que aquilo era bom, como eu também achava, na verdade. Cada um tinha aquela vida, não tinha entendimento. Então eu me afastei, fui buscar, e depois eu voltei, fiz reunião com alguns, preguei, orei, batizei até nas águas, entenda? Não, batizei alguns nas águas e tudo, glória a Deus, fiz isso, entenda? Mas é necessário, às vezes, se afastar, não só se afastar, deixar de ensinar, diz assim, afastar-se um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão, e você aprende com ele. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. É isso que nós temos que fazer, nos apresentar ao Senhor, aprender com Ele, aí sim vamos para a pescaria. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. É bonito. Eu gosto da tradução que diz assim, ó, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Trabalhei a noite toda. Então, se não tem luz de Deus, não tem revelação de Deus, você trabalha, você ora, você jejua, você faz campanha, mas não vem resultado. O choro continua, o choro dura a noite inteira. Quer dizer, enquanto há desespero, enquanto há choro, enquanto há inquietação, é que a luz não chegou ainda. Não houve revelação de Deus, não houve a instrução do Senhor, por isso que é o desespero. Quando vem a luz de Deus, que ela ilumina você, acabou o desespero, você tem que verificar se está andando na luz, porque quem anda na luz não teme as trevas, quem anda na luz não se assusta com as trevas. Então procure ouvir a palavra de Deus, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Aí sim, você pode voltar aos amigos, porque a sua rede está cheia. Com a rede vazia, ninguém ouve quem está com a rede vazia. Ele vai argumentar, não, mas a minha religião também é muito boa, rapaz. Lá tem uns rituais, tem umas coisas bonitas. Eu lembro, nesse dia, precisamente, Jesus está aqui, quer dizer, sabe o que eu estou pensando, né? Sabe o que está aqui, o que eu estou raciocinando. Eu lembro que um amigo já até falecido, ele chegou assim, rapaz, não entra nessa não, negócio de crente, vem aqui. Aí ele veio e trouxe eu lembro que era tipo uma medalha de uma estrela que é assim, isso aqui faz isso aqui é muito bom, rapaz. Quer dizer, ele tentou argumentar comigo, por quê? Porque a minha rede estava vazia.
Mas quando você tem a rede cheia, aí você pode. Coloque, ninguém vai ouvir quem está com a rede vazia. Você tem que encher a sua rede. Como é que eu entro? Ouvindo a palavra de Deus. De madrugada, não esperando não, entenda bem. Parece que o dia não chegou para você, mas vai chegar. Então você vai buscar Deus, você vai se envolver com Deus, você vai querer Deus. Isso é importante. Lembra do início, Gênesis capítulo 1, versículo 4? Gênesis capítulo 1, versículo 4. Comecinho da Bíblia. Diz: e viu Deus que era boa a luz. Comece a ver que a palavra de Deus é boa. É bom ter a palavra de Deus com você. Procure conhecer a presença de Deus na oração. Você vai ver que é boa a presença de Deus. Porque é a palavra que diz: chegai-vos a Deus. Nós ficamos estudando alguns dias. E Deus se chegará a vós todos. Quer dizer, aproxime-se de Deus, Deus se aproximará de você também. Aí ele diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Tem que fazer, irmão. Você começa, o que é isso? Então você começa a entender o que diz a palavra, o que está escrito na palavra, revelação de Deus, e você começa a tirar da sua vida, quer dizer, separar aquilo que não está de acordo com a palavra. Por mais que aquilo seja prazeroso, por mais que aquilo seja lucrativo, mas se não está na palavra, você não está de acordo, se afronta a palavra, se fere a palavra, você faz separação. Para quê? Para você brilhar, para você ter a alegria de Deus, mesmo nos momentos de adversidade. Então faz isso. Paulo falou também sobre isso, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a justiça, e que comunhão tem a luz com a treva. Você quer brilhar? Tem que fazer isso. Fazer, não, porque não adianta. Ninguém pode servir a dois senhores, a luz e as trevas ao mesmo tempo, não vai dar. Então nós precisamos de colocar isso no nosso dia a dia, verificar o que diz a palavra. Isso inclui sentimentos, inclui emoções, inclui, entenda bem, vontades, inclui desejos, tudo isso que não estão de acordo com a palavra, aquilo anula. Você não quer aquilo. Parece cômico, né? Porque vamos falar, vocês já cansaram de ouvir, estão cansados de ouvir isso aqui, mas é que o missionário que conta, quando ele era garoto, ele gostava de comer chouriço, lembra disso? Desse testemunho? Chouriço que é feito com o sangue, com a tripa do porco, com sangue. Eu também gostava muito. Era delicioso. Era, porque não passa, porque eu não quis, mas eu tinha um prazer. Abria aquilo, colocava tomate, cebola e pimentão, né? E quando fazia, chegava a fervilhar assim no fogo, né? E comia aquilo ali. Mas aí um dia, eu estava conversando com ele, era jovem ainda, conversando com a senhora que era secretária na igreja, e ele disse assim: rapaz, ela falou para ela, estou com vontade de comer um chouriço. Ela disse: o quê? Você come chouriço? Ah, não vem com seu fanatismo para cá, não. Não, porque você não sabe que não pode comer sangue, não. Isso é negócio de... Me mostra na Bíblia. Ela mostrou. Olha, pareceu bem ao Espírito Santo. Atos 15, 28. Nem para mostrar isso aqui. Confere para mim, Atos 15, 28. E, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. 29. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos. É verdade, foi sacrificada, estou fora, né? Só basta para nós. E do sangue, acabou. Naquele momento ali ele parou. Quer dizer, ele viu que aquilo não estava, que era um desejo dele, era uma vontade, era um prazer dele, mas ele parou. É uma coisa simples, mas você tem que ver. Algum desejo que você possa ter, entenda bem, que você nunca mais terá, se você obedecer à palavra. Se você andar na luz. Eu falei essa semana, preguei para os pastores, preguei aqui na quarta-feira sobre isso e falei: quando você anda na luz de Deus, é impossível o marido encontrar uma mulher mais bonita que a sua esposa. Por quê? Porque ele anda na palavra de Deus. É impossível a esposa encontrar um homem mais bonito que o marido dela. Por quê? Porque anda na palavra. Ele está iluminado pela palavra. Ah, pastor Jaime, não é bem assim, não. Não tem.
O seu prazer é obedecer à palavra de Deus. E isso até nos pensamentos, até nos desejos, tudo. E se tem alguma coisa, você faz separação, você repreende como um câncer. Se a Bíblia diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, mas eu tenho uma doença, que pode ser até uma herança genética. Não, está amaldiçoada essa doença. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu não quero. Quem quer doença? Né? Mas às vezes que é um prazer, que é um desejo que não está de acordo com a palavra. Um sentimento que eu falei de ódio. É impossível alguém que ande na luz ter ódio de alguém. Ah, mas aquela pessoa, você não sabe a peste que é aquela pessoa. O que ela me fez? A Bíblia diz: amai os vossos inimigos. Irmão, Deus quer falar com você mais. Deus está te chamando você para a luz. Busca de madrugada, busca, quer dizer, a palavra. Se está em trevas, está sentindo que a luz não chegou para você ainda, então vai buscar, vai ler a Bíblia, vai pedir a Deus. Quando eu estou pregando aqui, eu costumo dizer: eu prego, mas quem fala é Deus. O que Deus está falando com você? Vai anotando, vai pregando e vai falar. Para terminar essa parte, o livro de Jó, é antes do livro de Salmos, matéria nova, capítulo 8. Quando falamos do livro de Jó, não quer dizer que é Jó falando, porque o Jó tem aqui, o livro dele fala narrativas, traz também os amigos de Jó falando. Ele diz assim, ó, Jó: mas se de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, notou? Você está em alguma parte da sua vida tem trevas, você vai buscar Deus, quer buscar a revelação da palavra. De madrugada, quer dizer, ainda está vendo, ainda está na escuridão, verdade. Aí diz: e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Bonito isso aqui, né? Lindo. Busque. Você vai ver como é que Deus vai ter morada de justiça para você, vai ter coisas lindas para você, você vai desfrutar de tantas coisas que você nem sabe que estão aqui, ó. Aqui está o nosso tesouro. O missionário R.S. diz: a nossa fazenda é completa, tem tudo, pode ter certeza. Você não precisa sair da sua fazenda para nada, lá tem tudo. Lá tem a proteína que você precisa, tem lá o carboidrato que você precisa, tem as fibras que você precisa, tem o lazer que você precisa, tem um prazer, tudo está aqui na palavra de Deus. Por isso que ele disse: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que Deus fale mais contigo, amém?